seja o Senhor Deus, Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Agora o versículo 20 nós vamos meditar. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Amém? O que dizer sobre esse versículo 20? Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Davi, irmãos, ele compõe em seus salmos lindas orações, lindas canções, né, que já é os salmos. Por isso, então, as palavras desse versículo que nós lemos, o 20, que eu disse, vamos pensar nele. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Por quê? Porque o texto diz que termina aqui, acabam aqui as orações de Davi, quando antes exalta aqui o nome do Senhor, glorifica o único Deus, o qual nós cantamos aqui. E quem escreve esse salmo é o filho dele, Salomão. Será que Davi orou aqui e morreu? Teve um infarto? O que aconteceu? Não quis mais orar, perdeu a fé. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Isso nos leva a refletir, então, por que algumas orações param, né? Se alguém dissesse, por que findou as suas orações? Por que você parou de orar? Nós talvez não temos uma explicação, né, para esse versículo 20. Por que Davi para de orar? Mas e no meu caso, no seu caso, no caso de muitas pessoas, por que as pessoas param? Parei de orar, eu desisti. Será que é por falta de fé, desânimo, descrença de que Deus vai atender, vai responder, nem esmureceu na fé, apostatou da fé, não acredita que Deus vai responder, pensa que o que está acontecendo está determinado por Ele não vai mudar a situação. Por que param as nossas orações? Por que uma igreja para a sua campanha de oração? Por que uma igreja para de orar? Por que uma família para de orar? Por que nós paramos as nossas orações? Poderia então, baseado aqui em algumas explicações, o fim de uma literatura, o fim de uma leitura, e não literalmente que Davi tenha parado de orar. Então, irmãos, vamos refletir sobre esse assunto. A carta, né, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a que Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica. Havia ali uma necessidade muito grande de que aqueles cristãos, aquele povo que havia se convertido ao cristianismo, eles tinham que orar, a necessidade era grande de oração. Então, esse versículo 17, ele é o clássico, né? Orai sem cessar. Em contrapartida, né, contradizendo o 20 que nós lemos do Salmo 72, aqui, fim das orações de Davi, pararam as orações de Davi. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: orem sem parar, orem sem cessar, continue orando. Está caminhando, está orando, né? Está correndo, está em oração, está lavando a roupa, lavando a vasilha, limpando a casa, sempre com os pensamentos em Deus, sempre conversando com Deus em pensamento, orando, né? Eu me lembro ontem, eu convidei o irmão Davi para orar comigo aqui, fizemos duplas de oração, né? Aí eu fui orar com o Davi, eu falei: Davi, você quer orar primeiro ou quer que eu ore primeiro? Ele falou assim: pode orar. E eu orei, depois eu falei: agora pode orar, Davi. Ele falou assim: eu vou orar em silêncio. E ele orou, eu esperei ele orar. Depois de um tempo, ele levantou a voz e falou assim: amém. Orou, em silêncio orou, mas orou, né?
Às vezes a gente precisa orar sim, quando você está lavando, limpando, fazendo alguma coisa, com os pensamentos em Deus. Por isso que Paulo diz, orem todo o tempo, orem sem cessar. Né? Então nós vemos muitas pessoas que deixam as suas orações acabarem com muita facilidade, parar com muita facilidade. Aqueles que são, como já disse, impacientes, quer receber rápido, quer receber na hora, né? No tempo dele, e não é. As respostas de Deus, elas vêm no seu tempo, no momento, no dia, no ano certo, porque Ele é quem sabe o que precisamos na hora que precisamos, não é verdade? A vontade dEle é perfeita, é agradável e é boa para as nossas vidas, e Ele não vai dar nada atrasado, nem vai responder antes, vai responder no tempo certo. Aqueles que param por ingratidão, né? Depois de abençoados, pediu ao Senhor, recebeu a bênção, agora parou, né? Não continua orando nem para agradecer. Então, irmãos, nós temos motivos para pedir, e depois de receber, temos motivo para agradecer, e não para por aí. E temos motivo para interceder por outros, e temos motivos para adorar. Então nós podemos orar adorando, podemos orar intercedendo por outros, podemos orar pedindo, podemos orar. Tem motivo de sobra, todos os motivos, para a gente conversar com Deus. Não existe motivo para isso, né? Então, irmãos, há necessidade de buscar o Senhor. Aqueles que pararam de orar por outros motivos, porque sentiu sendo respondidas. Quais são os motivos pelos quais as orações não são respondidas? O que impede as nossas orações ser respondidas, ou o que nos impede até de orar? Salmos 66, 66, versos 17 a 20, irmãos. Vamos ler aqui? O Salmos, só dá uma voltadinha nas páginas da sua Bíblia, quem estiver olhando na sua Bíblia, 66, verso 17, diz assim: a Ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado ou tivesse iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Olha só, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Então, o salmista ele vai falar um motivo aqui pelo qual Deus não ouve a oração. Se no coração eu tivesse contemplado, guardado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Então, irmãos, um fator que impede o Senhor ouvir as nossas orações se chama pecado, se chama iniquidade, faltas com o Senhor. Deus não vai responder, né? A palavra de Deus diz que aquele que confessa os seus pecados alcança o quê? Misericórdia, mas aquele que oculta, que não confessa, jamais prosperará, jamais será abençoado. São impedimentos às orações. Vejam, a palavra de Deus diz que todas as tardes, na virada do dia, no virar do dia, Deus visitava o jardim, o Éden, não é? E ali ele conversava com o homem. Acabou essa intimidade por quê? Acabou esse relacionamento por quê? Por que acabou essa sintonia de Deus com Adão? Transgressão, não é verdade? Quando Deus chegou lá e disse: Adão, onde estás? Cadê você? Pecado. Assim também quando todos nós, todas as pessoas, né? Quando está nessa situação com o Senhor, não consegue orar, não tem força para orar, não tem graça para orar, a não ser que já comece orando, confessando e se arrependendo dos seus pecados. Isaías 59, versículo 2, o que diz a Bíblia? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Está vendo? As iniquidades, os pecados.
Para receber as bênçãos de Deus, o primeiro passo é se consertar com Deus. Para ser abençoado por Deus, ou ter as respostas de Deus, o primeiro passo é se consertar com Deus. Não é chato, sem graça, um filho fica pedindo as coisas para os pais, se desobedece o pai, não é verdade? Vive desobedecendo o pai, responde mãe, responde o pai, desobedece e tal, depois vai pedir que jeito? Que cara tem para pedir um calçado, uma roupa, um brinquedo? Não é? Impedem. Sim, verdade. Isaías 59, 1 e 2, né? Os ouvidos do Senhor estão atentos, as mãos estão abertas. As iniquidades, os pecados fazem uma separação, uma divisão entre vós e o vosso Deus. No momento da oração, não pode faltar a confissão. No momento da oração, não pode faltar o arrependimento, o conserto. Devemos, em todas as nossas orações, começar consertando com Deus. É preciso falar com Ele, confiar que o Senhor vai perdoar, confiar que o Senhor vai nos ajudar a continuar com Ele na jornada cristã, mesmo tendo as falhas, mas buscando o perdão dEle. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Aí estamos aptos para orar, para pedir ao Senhor. Então, quando confessamos os nossos pecados, nós nos sentimos aceitos por Ele. Nós nos sentimos abraçados por eles, acariciados por Deus. Aí temos mais liberdade para entrar na presença do Senhor. Temos mais liberdade para pedir, que Ele mandou pedir, não é assim diz Deus? Pedi e dai-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque quem pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abre. Ele falou, então nós podemos fazer isso, né? O livro de Hebreus, ele diz né, na sua carta, que nós podemos entrar no santo dos santos, na presença do Senhor, através da oração, com os nossos pecados perdoados. Precisamos confessar. O segundo fator que impede a gente até orar, ou Deus nos responder, se chama incoerências. Tiago capítulo 3, versículo 9 e capítulo 4, versículo 3, fala disso. Quais são as incoerências? O Tiago, ele fala muito, irmãos, da questão da língua, do falar. Tiago, ele vai fazer uma comparação com um pequeno faísquinha de fogo que incendeia toda uma floresta. Ele fala assim também é a língua. Ele fala que um navio com toda a sua estrutura e tamanho, ele é guiado por um pequeno leme. Olha a força que um cavalo tem, não é? Coloca um freio pequeno na boca e esse cavalo é guiado. E Tiago fala muito dessa questão da língua. E aí, irmãos, é coerente essa mesma boca que amaldiçoa, essa mesma boca que espalha contenda, essa mesma boca que faz conversas, pedir a Deus, sem confessar o pecado? Se formos sinceros em nosso pedido, confessando, consertando, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer, isso é Efésios capítulo 3, versículo 20, infinitamente, muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Então Tiago, ele fala, da vossa boca não pode sair profecias de bênção e de maldição. Então usemos os nossos lábios para abençoar, para profetizar, não é verdade? Sobre a vida das pessoas. E sejamos sinceros no nosso pedido a Deus.
Lucas capítulo 18, versículo 10, 13 também diz, ou fala sobre a humildade. A falta de humildade impede a nossa oração, porque a pessoa nem sente que precisa de Deus. O orgulhoso diz no seu coração, ou pensa no seu coração que não precisa de Deus. Então Jesus, ele conta essa parábola no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Ele fala de um juiz iníquo, né, de um homem que não temia Deus e nem temia os homens. E essa mulher então vai pedir para que ele faça justiça. E ela vai insistindo, por causa da sua insistência, porque ela estava incomodando. Ele fala: eu vou julgar a sua causa, para você não vir me incomodar mais. A insistência, a humildade dessa mulher, com isso ela conseguiu o que estava buscando. Nós vemos isso na passagem bíblica da mulher cananeia, não é verdade? Que busca a libertação para sua filha, e com muita humildade ela prostra ali aos pés de Jesus, quando ela fala: os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus viu muita humildade e muita fé no coração dessa mulher, e atendeu o seu pedido. Então, irmãos, esses três fatores, a incoerência, o pecado e a falta de humildade, são empecilho às nossas orações. Possamos analisar nas nossas vidas essas questões e nos humilhar diante do Senhor, pedir ao Senhor com muita humildade, né, louvando ao Senhor, nos esforçando para que Ele nos ajude a andar na presença dEle, dignos, né, de sermos abençoados por Ele, porque nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas a todo momento. É isso que nós estamos fazendo nessa semana de oração, na igreja, na casa do Senhor, e é isso que vamos fazer agora. Amém? Feche seus olhos, vamos orar encerrando este momento.